Lefe Suede Ayaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje eu quero falar sobre o atrofiamento do nosso intelecto, que afeta o campo racional, no dever comportamental, emocionalmente, espiritualmente, e dentro desse estado psicológico, esse distúrbio mental, chamamos de transtorno, que é abrangente a depressão, a ansiedade, a bipolaridade, pois essas alterações do humor do ser humano, de ser desprezível à preocupação, pois é essas atividades alterada que interfere na saúde mental, prejudicando o dia a dia e na perda da decisão confiante, conforme o pânico do medo, desta preocupação que interfere o raciocínio comportamental positivamente. E no comum dessa irritabilidade passa a ser normal essa bipolaridade do seu dia a dia. E se não for tratado com conselho, orientação psicológica, tratamentos químicos, e se tratando do campo espiritual, poderá ser a ação na atuação, manifestação desse agir da ação luciferianizada, na alteração à educação cristianizada, pois como infectologista espiritual, neurologista, psicanalista, holístico, teólogo, eu vou sinalizar o tratamento terapêutico, espiritual, psicológico para o seu racional, comportamento mentalmente estabilizado. E o primeiro passo está em Isaías 55, 6, e como vou abordar o segundo passo, que está em Mateus 11, 29, que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Isso que significa o que falou o mestre: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E o terceiro passo é o Salmo 46, versículo 1, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pois aí eu quero explicar os respaldos espiritual desses atos e efeitos, de dar apoio ou suporte a algo ou a alguém que possa estar ligado, ou ser sincero ou não, pois essa relacionalidade ao apoio físico, moral, intelectual, e quem é dentro desse estado moral que, sinceramente, possa habitar nesse reino de Deus, como está em Mateus 7, de 21 a 27, que nos diz: nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. E muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direis abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Todo aquele, pois, que executa as minhas palavras e pratica, esse sempre vai melhorar, tendo a vitória futurística. Mas o homem prudente que edificou é aquele que guarda a palavra do Senhor, edificou a sua casa sobre a pedra, e desceu a chuva, correram os ventos, assopraram os ventos e cobriram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre areia, que se torna insensato, e desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram, e aquela casa caiu, e foi grande a sua queda. Pois a vossa estabilidade é o Salmo 91, que nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
E ele dirá: o meu Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, e nem mortandade que assola ao meio-dia, porque tu, Senhor, está conosco. Tu, Senhor, é o nosso refúgio, o Altíssimo é a nossa habitação. E pois não deixamos de fazer consultoria a Deus, para que o nosso espírito guarde bem a exortação vinda de Deus. Por isso que muitos estão desestabilizados e poucos podem estar sendo orientados nesse deprimento, desse atrofiamento, desse intelecto, desse campo racional, conforme eu falei, que é o dever comportamental, emocional, espiritual, psicológico. E dentro desse distúrbio mental, que é o que chamamos de transtorno abrangente, aí vem a depressão, a ansiedade, a bipolaridade, que são essas alterações desse humor humano. Mas, dentro dessa atividade alternada, conforme eu falei, a gente pode tratar dessa saúde mental, tendo eles decisão confiante no Senhor. Então, é conforme eu citei do primeiro passo, de Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai então enquanto está perto. E o segundo passo é o que significa, disse o mestre: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque encontrareis descanso para vossas almas. E eu citei o Salmo 46 como terceiro passo, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E aí é que está a confiança dos que ouvem a palavra de Deus e praticam, são comparados àquele que edifica a sua casa sobre a rocha, que sopra os ventos, corre os rios, vem a tempestade, vai de impacto contra a casa, que são esses atrofiamentos psicológicos, conforme eu estou citando, não vai causar estrago nenhum, porque está firmado sobre a rocha, sobre a educação emocional. E aquele que ouve e não pratica e rejeita, é o que edifica a sua casa sobre areia, é o insensato, que fica desorientado, conforme eu falei, dessa alteração do humor, dessa condição depressiva, dessa preocupação, nessas atividades comportamentais do dia a dia, que é a perda da decisão confiante, e fica com esse psicológico abalado. É como correr o rio, soprar os ventos, e bateu de impacto contra aquela casa e ela cai. É o que edifica a sua casa sob a areia, ou seja, esse estado psicológico afetado que precisa desse tratamento comportamental, espiritual, psicológico, para o racional, para agir mentalmente. Mas que fica essa mensagem objetiva para o seu intelecto, o seu entendimento. E é por isso que eu afirmo que Lefe é suede ayaulela mesma, fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz.